das minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Repete comigo: salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza. Vamos repetir: Deus é a minha fortaleza. E a minha força. E ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Agora o 34. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas. E me firmou nas minhas alturas. Alguma outra tradução do versículo 34? Fazer os meus pés como as das servas e me põe sobre as minhas alturas. Mais algum lugar? Tem algumas traduções que falam lugares altos. Então, amados, é interessante. Amém. É só até aqui. Essa palavra, todos nós sabemos que é um cântico de Davi. Tem parte dele também no Salmo. E Davi, ele fez este agradecimento, aqui o cântico, em ações de graça, por aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Nós sabemos que Davi, após o que ele fez com Urias, o pecado dele, ele se arrependeu diante do Senhor. E logo depois ele fez este cântico. Porque aqui ele está reconhecendo que o Senhor, o Deus da vida dele, lançava luz nas trevas onde ele vivia. Davi ele estava reconhecendo que ele vivia em trevas, mas que Deus lançou luz naquelas trevas. Amém. E logo após Deus lançar luz nas trevas, ele desbaratou um exército. Mas aqui está dizendo que contigo desbarata o exército. Davi disse para Deus: Senhor, contigo eu vou vencer um exército. Porque ele sabia que sem Deus, sem o Senhor na vida dele, ele não iria vencer batalhas nenhuma. E ele disse, com o meu Deus salto muralhas. Amém. Mas para saltar muralhas, nós precisamos de algo do Senhor que nós vamos ver mais à frente. Amém, Jesus. E ele disse, que o caminho de Deus ele é perfeito. Muitas das vezes nós seguimos por caminhos, talvez erramos, mas Deus ele nos volta ao caminho da perfeição, porque aquilo que Deus ele tem para nós, por mais estranho que pareça ser, é perfeito. O caminho de Deus ele é perfeito. E aqui a palavra ela é provada, ou seja, Deus ele escreveu, essa palavra foi escrita, inspirada pelo Senhor. E Ele prova essa palavra todos os dias na minha vida, Amém. Na sua vida. Que forma que Ele prova a palavra dele na minha vida? Colocando situações, me deixando em circunstâncias para ver se eu vou realmente honrá-lo ao Senhor. O Senhor, Ele coloca diante de nós situações para ver se nós estamos confiando naquele que pode nos fazer mais do que vencedores. Aleluia. Amém. E Davi, ele diz, pois quem é Deus senão o Senhor? Ele sabia que Deus era o seu refúgio, Deus era o seu único Senhor, Deus é o seu tudo, Deus é tudo na vida dele, porque Deus perdoou Davi, Deus livrou ele dos seus inimigos, Deus abençoou ele, perdoou ele do pecado de adultério, do pecado de assassinato, porque ele foi um assassino de certa forma. E Deus o perdoou. Então Deus era tudo que Davi necessitava. Amém. E aqui no 33, ele diz, ele é a minha fortaleza, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ou seja, Davi estava dizendo, olha, eu estava vivendo num caminho embaraçoso, e o Senhor desembaraçou o meu caminho, tirou aquilo que me impedia de caminhar segundo a vontade dele. E logo no 34 ele diz, ele me deu os pés como os da corça. Aleluia. E eu quero falar um pouco
trazer uma ilustração e falar das qualidades deste animal, a corça. Nós sabemos que em Portugal há corça, principalmente no norte. É um animal pequeno, é um animal desértico que vive no deserto, bem também no deserto, tem ela no Oriente, nos desertos. É um animal pequeno. E o interessante é que eu estava olhando algumas fotografias de corça e nunca vi nenhuma delas gordas, aquelas gordas, elas sempre magrinhas. E eu falei, que interessante, por ser um animal que vive no deserto, deveria ser um animal gordo. Por quê? Para viver mais, para ela, se não encontrar alimento no deserto, se não encontrar o seu sustento no deserto, ela precisava de uma reserva no seu organismo. Mas ela não tem reservas de gordura. Eu achei isso tremendo. Porque a corça, além de ser um animal pequeno, não é muito grande, é um animal que tem as pernas muito rápidas. No momento que ela sente sede, ela começa a correr desesperadamente, porque a corça é o único animal que sente cheiro das águas. Eu achei tremendo porque a água, se eu pegar água para dar um cheiro nela, alguém já cheirou a água? Não tem cheiro. Não tem cheiro. Incolor, inodora, insípida, sem cor, sem cheiro e sem Mas gosto. por que a corça sente o cheiro das águas? É Ela forte. sente o cheiro das águas até alguns metros abaixo do chão. Amém. Alguns construtores, aqueles homens que queriam fazer túnel em alguns lugares que não tinha água, pegava a corça, colocava ela ali. E no momento que ela começava a chaleficar naquele lugar, sabia que ali podia furar, porque ali tinha água. Glória a Jesus. A corça, aqui é um animal maravilhoso que Deus criou. E Deus, ele faz essa comparação, que ele nos dá os pés como da corça. Aleluia. E eu creio que o Senhor também nos dá o olfato da corça, para que nós venhamos sentir o cheiro das águas. Amém. Mas não Glória a é Deus. desta água aqui, porque esta água realmente o nosso nariz não consegue sentir o cheiro dela. Mas é das águas que correm do trono. É dessas águas que o Senhor, ele quer nos dar a sensibilidade para que nós venhamos saber onde está a verdadeira água. Amém. Onde está a água? Aleluia. Essa que corre do trono. E ali a corça também, eu achei muito maravilhoso. A água é o que mais sustenta ela. Como ela não tem gordura, ela não tem líquido, porque nós sabemos que a água, ela também é armazenada no meio da reserva da nossa gordura. Então ela sente sede muito rápido. Só que eu achei interessante que ela deveria ficar na fonte sempre. Ela deveria ficar ali, porque se ela necessita tanto de água, ela deveria ficar ali. Mas ela é um animal que não consegue ficar parada. Ela vai naquela água e ela sempre busca pelas fontes. Se ela vê a água escorrendo, ela quer correr até a fonte. Ela gosta de ir buscar as águas da fonte. Glória a Jesus. E ali ela começa a correr. E quando ela chega no momento ali da fonte, ela vê aquela água, ela fica feliz, porque ela estava com sede. E ali ela se esbalda, ela se molha toda naquela água, porque ela se alegra, porque ela encontrou a água. E uma comparação deste animal conosco. Nós precisamos também fazer o mesmo que a corça. Nós precisamos sentir o cheiro das águas, Amém. correr até a fonte. E quando nós Aleluia. chegamos até a fonte, nós precisamos de mergulhar o mais profundo que nós pudermos. Glória. Porque nós não podemos ficar apenas no raso, tomar e apenas Amém. nós precisamos, nos banhar, porque aquela água limpa a corça. Glória a Deus. Porque ela exala um odor quando ela fica muito tempo sem tomar água, alguns dias sem tomar água, ela libera um odor que ela se torna presa fácil para o seu o predador. Ela se torna presa fácil. Por isso que ela precisa encontrar rapidamente a água para ela tomar e se banhar, para aquele cheiro, para aquele odor sair dela. E eu falei, que tremendo. Assim como a corça, nós também precisamos estar o quê? Nestas fontes. Amém. Porque se nós estivermos muito tempo, muitos dias, sem estar na fonte, o que acontece? Nós ficamos sujos. E aí nós tornamos
presa fácil para o inimigo. É verdade. Por isso que o inimigo, o predador, ele tem um olfato e ele vai sentir o cheiro da sua presa. E o inimigo também, ele ruge, a Bíblia fala que ele ruge ao nosso derredor como um leão para nos tragar. Então ele espera uma brecha, ele espera o cheiro do pecado, porque o cheiro do pecado atrai o inimigo até nós. Mas quando nós estamos na fonte, quando nós estamos tomando desta água, quando nós corremos como a corça, nós nos banhamos e somos lavados. Aleluia! Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Eu quero agora contar uma pequena ilustração que eu li e eu achei muito tremendo. Aquela ilustração chamou muito a minha atenção. Onde fala de uma jovem e nessa ilustração coloca os nomes das pessoas com nomes como esta jovem que era grande e medrosa. Essa jovem se chamava Grande Medrosa e ela vinha de uma família que chamava Temores, ou seja, Temor, que também tinha medo. E ali ela conseguiu sair do meio da sua família para servir, para trabalhar para o grande pastor. Ela gostava imenso de trabalhar com o grande pastor, porque o pastor, ele apacentava suas ovelhas num vale que chamava Vale da Humilhação. E a Grande Medrosa morava neste vale, junto com duas amigas. Uma se chamava Misericórdia e a outra Paz. Duas amigas especiais. Porque ela saiu da casa da sua família, que chamava Temores, para morar junto com essas duas amigas. Só que chegou um dia, ela tinha uma tia que tinha duas sobrinhas, uma chamava Desanimada e a outra Rancorosa. E tinha um filho que chamava Covardia. E o Covardia queria se casar com ela, com a Grande Medrosa. E ela não queria, só que naquele vale da humilhação, ela não tinha escolha, ela tinha que casar com o seu primo Covardia. E ela disse, não, eu não quero casar com ele, mas ela era obrigada, ela era forçada a se casar com ele. E aí, ela foi, chegou neste dia que eles programaram o seu casamento, ela com grande medo, a Grande Medrosa, de casar-se com ele, mas também tinha medo de fugir, ela não conseguia fugir, ela não tinha outro lugar para ela ir. E aí ela se lembrou do grande pastor, para quem ela trabalhava. E ele estava apacentando as ovelhas, estava próximo, ali dando água para as suas ovelhas. E ela disse para ele, olha, eu estou desesperada. Eu não quero casar com Covardia, com meu primo. Já me sinto mal de ser Grande Medrosa, agora ser a senhora Covardia, já não quero. E ali o grande pastor disse para ele, falou assim, não temas, não precisa ficar desesperada. E ali ela olhou, teve os seus olhos, olhou para um lugar bem alto, que eram os montes. E ela disse, quem me dera eu conseguir ir para aquele lugar. E aí ele disse, o grande pastor disse, era o que eu mais estava esperando, essa sua sugestão. Amém. O meu grande desejo era que você sentisse mesmo esse desejo de ir para os lugares altos. Amém. E ela diz assim, mas como eu vou? Quem caminha por esses lugares são somente as corças e as gazelas salvas. Por quê? A montanha, os montes são perigosos, são difíceis de caminhar sobre eles. Somente as corças e as gazelas conseguem subir, passar salvas por aquele monte. E ali ele disse, mas eu tenho os pés de corça. Glória. E eu posso te dar eles. Aleluia. Só Só que aquela Grande Medrosa, ela tinha alguns defeitos. E um deles era os seus pés defeituosos, ela era aleijada. E ali ela disse, mas como os meus pés são tortos, eu tropeço com muita facilidade, tenho muita dificuldade no meu caminhar, ando manquejando, como o Senhor pode me dar os pés da costa para mim ir para aquele lugar, porque eu não quero casar com Covardia.
E ali aí o pastor disse, não, eu posso te dar. Mas naquele lugar, lá nos altos montes, é um lugar onde defeitos não podem entrar, onde imperfeitos não podem habitar lá. E ela disse, mas eu tenho um outro problema. A minha boca ela é torta. E eu não consigo falar direito. Então eu não vou poder ir para lá. E aí aquele grande pastor disse, não, você pode ir. Porque lá em cima dos montes, lá perto do lugar perfeito do amor, tem um rio. E as águas, elas curam. E quando você subir, conseguir passar por grandes montes, você vai ser curada. Você vai entrar naquele lugar. Aleluia. Com perfeição. Amém. E ali, o grande pastor disse para ela, mas tem mais uma coisa. Eu vou ter que mudar o seu nome. Você não pode ser chamada de grande medrosa. Você não pode entrar naquele lugar com o coração, com o seu coração cheio de medo, cheio de amargura, cheio de rejeição. Você não pode entrar neste lugar desse jeito. E ali ele disse para ela, mas eu tenho uma semente do amor. O grande pastor disse, eu tenho a semente do amor e eu posso plantar ela no teu coração. E quando ele abriu a mão, ela percebeu que aquele grande pastor tinha marcas da mão em forma de uma semente. E disse, mas como o Senhor vai colocar isso no meu coração? Ele disse, olha, a semente, ela tem uma pontinha, essa semente do amor. No momento que eu colocar ela no seu coração, vai doer. Vai doer um pouco. Porque no momento que essa semente entrar, tudo aquilo que está no seu coração, todo medo, toda dor, vai ter que sair, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. Amém. Então o amor vai entrar no seu coração. E tudo aquilo que é maligno, que está habitando no seu coração, vai ter que sair. E neste momento, Aleluia. toca. Mas vai ser rápido. Se você aceitar, vai ser rápido. Aleluia. Porque eu preciso de plantar agora. Até florescer, vai florescer. Essa semente ela vai crescer, ela vai brotar e ela vai florescer. Até ela florescer, você tem que estar lá, nos lugares altos. Aleluia. E ela aceitou. E ele disse para ela, olha, agora você vai para sua casa. Espera, porque eu vou passar em frente à sua casa e vou cantar e você vai saber que eu estou te chamando. E ali ela foi para casa feliz, porque ela estava maravilhada, ela queria andar para os lugares altos, ela sabia que aquela montanha era mesmo difícil, muitas dificuldades, muita coisa difícil para ela caminhar, era meio que pontiagudo, era escorregadio, mas ela sabia que ela teria o pé de coça. Amém. Ela sabia que chegaria o momento certo, ela não ia ter mais aqueles pés aleijados. Aleluia. Mas quando ela foi rumo à sua casa, ela avistou de longe covardia. E ele vem correndo e ela, tomada por medo, ele disse, até que enfim te encontrei. E ali ele começou a tocar da beliscões nela ali, e ela começou a ter tanto medo, e ela até virou assim para baixo a cabeça, assim, o rosto em pó, ali desesperada de tanto medo. Ela se esqueceu de tudo aquilo que o pastor tinha dito para ela. Mas chegou o momento que aquele covardia, aquele moço, largou ela e saiu correndo desesperadamente. E ela não entendeu, mas quando ela olhou, o grande pastor estava atrás dela, estava com ela. Aleluia. E ali estava com um grande cajado na mão. Glória E a o Deus. covardia sentiu medo. Obrigada, Porque aquele cajado era muito forte, era muito grande, era Obrigado, poderoso. Deus. Obrigado. E ali ela meio envergonhada, agradeceu o grande pastor, porque ela ficou com vergonha de ter esquecido tudo aquilo que o pastor tinha dito para ela. Mas ele disse, vá. E eu achei tremendo. A história ela termina aqui, meio sem fim. Mas eu acredito que o grande pastor voltou. Foi, claro que ele foi até a casa dela, buscar ela, deu para ela pés de corça, para ela caminhar nas dificuldades. Eu creio que a semente já estava crescendo e florescendo no coração dela. E eu creio que ela alcançou as águas, aquele rio, onde ela ia ser curada.
Porque o que ela mais queria era viver no grande lugar, naquele lugar do amor. E eu trazendo essa história para a nossa vida, realmente é isso que nos acontece muitas das vezes. Amém. O grande pastor é Jesus. Aleluia. A grande medrosa talvez pode ser eu. Amém. Por alguns momentos da minha vida, por algumas situações, algumas circunstâncias. Porque nós sabemos que pessoas próximas de nós pode ser o covardio, o rancoroso, a desanimada. Nós sabemos que Jesus, quando ele disse, olha, sair do meio da parentela, sai, porque Jesus ele sabia que muitas coisas que estavam próximas de nós impediriam nós alcançarmos os lugares altos. E nós precisamos mesmo desejar os pés de corça. Nós precisamos desejar os lugares altos para alcançar esses lugares altos. Aleluia. Somente nos lugares altos nós podemos ver tudo de forma diferente. Porque quem está embaixo vê com uma visão, mas quem está em cima tem outra visão de tudo aquilo que estava ali acontecendo. É verdade. Quantas vezes nós estamos num lugar e não sabemos nada, as coisas acontecem, a gente não sabe o motivo, mas no momento que a gente sai daquele lugar e sobe um pouquinho, a gente até fala, é por isso que estava acontecendo isso comigo, porque a nossa visão é limitada. Mas quando nós somos elevados para os lugares altos, amém, a nossa visão é ampliada. E Deus nos mostra a solução. Deus começa a transformar a nossa vida. Nós precisamos mesmo subir estes montes. Não é fácil. Não é fácil, é doloroso, é muito difícil. Porque se fosse fácil, o inimigo, qualquer um imperfeito, aquele inimigo ímpio conseguiria entrar neste lugar e continuar atormentando aqueles que se achegassem lá. Então, é difícil. Para alcançar o lugar do amor, para alcançar este lugar, a promessa, lugar que é a promessa de Deus, lugar que Deus nos prometeu colocar, é difícil, não é para qualquer um. Porque se fosse para qualquer um, o nosso inimigo iria lá. Não é fácil, mas nós precisamos perseverar. Porque lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, no último capítulo, versículo 19, fala: o Senhor é a minha fortaleza. Ou seja, Deus ele é a nossa fortaleza. Amém. Se nós estamos precisando de algo, nós temos que buscar em Deus. Aleluia. Porque Deus, ele é a nossa fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ou seja, Deus ele nos faz andar em lugares altos e rapidamente. E é isso que o Senhor ele quer para cada um de nós. Se nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para tudo que está acontecendo, nós não vemos solução nenhuma. Mas quando nós pedimos Deus os pés da corça e me coloca, Jesus, me coloca nos lugares altos, é este lugar que eu quero estar, é este lugar de refúgio, é este lugar de refrigério, é este lugar de paz, de alegria, é este lugar, Pai, que eu vou experimentar o melhor do Senhor. Aleluia. Deus, ele quer que nós experimentamos o melhor dele. Amém. E nós precisamos abrir mão, nos sacrificar. Porque essa grande medrosa, ela precisou de sacrificar algumas coisas. Ela precisou de vencer o seu medo. Porque quando o grande pastor disse para ela da semente, ele disse que ia doer. E ela, por ser medrosa, talvez ela não iria aceitar. Mas ela venceu. Ela abriu mão da sua vontade própria. E quando nós abrimos mão da nossa vontade própria, nós entregamos um altar de sacrifício ao Senhor. A nossa vida é um sacrifício, é um altar de sacrifício ao Senhor, quando nós abrimos mão das nossas próprias vontades. Porque muitas das vezes as próprias vontades, ela vai nos deixar apenas no vale da humilhação. As nossas próprias vontades não vai nos levar aos lugares altos. E Deus, ele quer algo mais. Nós queremos mais, então precisamos nos entregar mais. Outro dia,
eu disse para o Alex algo que eu tenho até meditado durante esses dias. Se nós queremos receber algo que nós nunca recebemos, nós precisamos fazer algo que a gente ainda nunca fez. Amém. Nós precisamos vencer o medo, precisamos vencer aquilo que tem nos impedido de receber aquilo que Deus quer nos dar. Amém. Deus, Ele quer nos dar vida em abundância. Deus quer nos restaurar. Deus quer, Ele deseja muito mais do que nós alegrar a nossa alma. Ele deseja muito mais do que nós vivamos mesmo em abundância, em refrigério, em lugares altos. Deus, Ele quer. Mas nós precisamos vencer aquilo que tem nos impedido, abrir mão daquilo que não tem nos edificado e dizer: Jesus, me ajuda, me dá pés como os da corça, Amém. me dá estes Glória pés, a Deus. me dá este olfato, Senhor, para que eu possa sentir o cheiro das águas, ó Pai, Glória a Deus. para que eu venha conquistar aquilo que eu desejo, que eu ainda não conquistei. Amém. Glória Nós a Deus. precisamos mesmo fazer isso. É. Abrir mão daquilo que tem nos impedido. Porque às vezes são coisinhas pequenas, mínimas. Muitas das vezes nós deixamos de receber coisas grandiosas porque nós não abrimos mão de coisas pequenas. É verdade. Talvez por achar que aquilo não tem nada a ver, por vezes por achar que aquilo é tão pequeno, não dar assim tanto crédito, mas nós precisamos nos atentar para as coisas grandiosas que Deus tem prometido para nós. E Deus, quando Ele promete, Ele é fiel para nos entregar aquilo que Ele nos prometeu, para cumprir as suas promessas. E nós somos filhos amados do Senhor. Amém. Amém. Essa ilustração, ela chamou minha atenção, porque no final ela disse também para o grande pastor: se neste lugar ela ia se sentir amada, se neste lugar ela ia ser aceita, se neste lugar ela ia obter aquilo que ela não teve. E ele disse que sim. Então, amados, quando nós alcançamos os lugares altos, nós sentimos o amor do Pai, nós somos amados. Não importa se o mundo diz: você não é isso, você não vale nada. Não importa do que as pessoas dizem, porque neste mundo tem muito covardia, muito rancoroso, muito ódio. E eles chegam para nós para dizer que nós falhamos, nós não valemos nada. Mas Deus, Ele olha para nós com seus olhos de amor e diz: olha, você aceita, você é amada, eu te quero, eu te aceito da forma que você é. Este é o nosso Deus. E eu te dou pés da costa para você alcançar os lugares altos. Ser banhado no rio de cura, para ser curado e restaurado. E coloca no seu coração a semente do amor, que vai lançar fora todo o medo, que vai lançar fora todos os sentimentos que não provêm do Senhor. E nós vamos resplandecer, nós vamos florescer em meio ao deserto. Amém. Em nome de Jesus. Amém.